Meu nome é Tainá, eu tenho 32 anos e eu sou mãe de um menino incrível que nasceu com síndrome de Down. Quando fala assim, me passa tanta coisa pela cabeça, desde o diagnóstico, desde a gravidez, desde o medo, todo o preconceito que eu enfrentei já desde esse diagnóstico, e vou te contar que esse preconceito, ele vem muito de fora, mas ele vem muito de dentro do nosso coração também. Quando a gente se descobre uma mãe atípica, a gente se vê cara a cara com todas as nossas falhas, com todos os capacitismos que a gente reproduz diariamente, desde brincadeirinhas, bullying na escola. Você lembra de situações de amigos que passaram por bullying, ou situações que você mesmo achou engraçado e não era para ter achado, ou que você viu alguém achando engraçado de outra pessoa e você já sabia que aquilo não estava certo. Quando você vê que o seu filho, que é aquele serzinho que saiu de você, pode passar por tudo isso e muito mais, porque a maldade do ser humano a gente não consegue contar, né? Aí você de repente se vê cara a cara com tudo que você já mudou e tudo que você precisa mudar, não só por você, mas por aquela vida que tá ali te esperando, e também a sua comunidade, a sua família, a sua cidade. Então, a partir do momento que eu me descobri mãe atípica, e se você não viu o vídeo anterior, corre lá para assistir, que lá eu conto o que é ser mãe atípica, a definição oficial, também o que outras mães atípicas acham dessa definição. E aproveitei para contar também algumas coisas mais íntimas sobre a minha história com o Dom e também coisas que ninguém conta sobre a maternidade atípica. Então agora tá na hora de eu contar pra vocês como que eu, Tatá, me descobri dentro desse universo, como que isso chegou pra mim assim de paraquedas, e desde então o que eu tenho feito na minha vida a partir disso. Vem comigo. Minha gravidez chegou pra mim, eu tinha 26 anos, então eu engravidei cedo, nova. Na época eu nem achava que eu era tão nova assim, mas hoje eu vejo quão jovem eu era. Uma mulher de 26 anos e sem fazer ideia de tudo que poderia vir pela frente ali nos próximos meses. O Dom foi uma criança muito querida, a gente quis muito ele. Quando perguntam pra gente assim, foi planejado? Olha, hoje eu entendo que nenhuma criança, ela é de fato planejada, porque são tantas surpresas que uma criança traz consigo, que por mais que a gente se prepare emocionalmente, financeiramente, estruturalmente, cada criança traz consigo um novo universo. E no caso do Dom, ele trouxe um universo completamente diferente daquele que eu tinha idealizado para ele. E é aí que a gente começa a nossa conversa sobre diagnósticos e sobre o impacto do diagnóstico na vida da família da pessoa atípica, na vida da pessoa atípica e na vida de quem vai interagir com essa pessoa ao longo da vida. Bom, engravidei. E aí comecei a fazer o pré-natal, né? Que são aquelas séries de exames que você faz com acompanhamento médico. Você vai no ginecologista e faz todo o acompanhamento da gestação, faz todos os exames. Ele vai acompanhando o crescimento do bebê e também acompanhando todas as ultrassonografias que a gente faz ao longo ali dos 9 meses de gravidez. E eu não pulei nenhuma consulta, não pulei nenhum exame, eu fui em todas as ultras, participei de tudo, o Vitor também, sempre presente. A gente curtiu muito a nossa gravidez, sabe? Assim, a nossa gestação, a nossa espera do Dom realmente foi um momento muito mágico, porque a gente queria muito ele, a gente queria muito que ele chegasse logo pra nossa vida, pra gente poder descobrir o mundo, pra gente poder viajar junto, pra ele poder, assim, fazer parte dos nossos dias, porque a gente se amava muito. A gente ainda não era casado, né? A gente não é casado ainda até hoje, no papel. E o Dom sempre foi uma certeza, assim, desde que a gente começou a namorar. A gente começou a ficar, o assunto de filho veio, a gente quis muito. E depois de um tempo juntos e tendo muita certeza do nosso sentimento, a gente deixou acontecer. E desde então, já são quase 10 anos de relacionamento, né? O Dom já tem quase 6 anos. Então, assim, que o Dom tá na nossa vida aí já são quase 7 anos, né? Se for parar pra pensar o tempo da gestação e tal, daquela espera, daquele preparo. Bom, e aí vem o grande detalhe, que é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam sobre o diagnóstico do Dom. Não deu para identificar em nenhum exame durante a gravidez? Pois é, gente, não deu para identificar em nenhum exame, nem o de translucência nucal, nem o morfológico, que são esses exames de praxe
que geralmente identificam quando o feto tem alguma malformação. Isso também ajuda a investigar outras síndromes, outras situações para que possa reverter também ali durante a gestação. Mas no caso do Dom, e não é só o caso dele, caso de muitas crianças, a gente só descobriu a trissomia do 21 depois que ele nasceu. Vocês acreditam nisso, gente? E eu não sabia que isso era possível até isso acontecer comigo. E depois que aconteceu comigo, eu descobri que é muito comum as pessoas só descobrirem a trissomia do 21 depois do que nasce. E aí eu vou explicar pra vocês o porquê. Porque alguns casos, né, a síndrome de Down, eu acho importante a gente começar falando que ela não tem grau, tá? Então não tem assim, grau mais leve, grau moderado, grau severo. A síndrome de Down, ela não tem grau. Ela tem 3 tipos, na verdade, que na verdade não influenciam no grau, tá? E principalmente se tratando do Dom especificamente, não faz diferença nenhuma esses 3 tipos, porque no caso dele é a trissomia livre, simples, que é a que acomete de 93 a 95% dos casos de trissomia no mundo. Tem também a trissomia por translocação e a trissomia mosaico, que são outros tipos de síndrome de Down, mas que são bem raros e que não é o caso do Dom. O caso do Dom é aquele que acomete a maioria das pessoas com síndrome de Down. Então, na teoria, eu fiquei assim, me perguntando e questionando todos os médicos, falando, não é possível que não deu pra ver em nenhum exame, o que tá acontecendo, como é que pode? E assim, essa fase do luto, que o pessoal chama de luto, muita gente fala assim, não, não gosto de falar que é luto porque ninguém morreu. Mas é porque assim, psicologicamente falando, o luto ele não é só quando alguém morre, às vezes é quando uma ideia morre, uma expectativa morre. E o luto do diagnóstico, quando a gente recebe o diagnóstico que nosso filho vai ser uma criança atípica, a gente quer culpar Deus e o mundo, a gente quer culpar os médicos de não terem identificado, a gente quer se culpar de não ter identificado nada, a gente quer culpar o universo, a gente quer culpar as estatísticas e a gente quer entender o que está acontecendo, sabe? Mas quando a gente vê que isso pode acontecer não só com a gente, mas com qualquer pessoa, de qualquer família, e também isso pode acontecer de descobrir só no nascimento, aí a gente vê como que realmente nenhuma criança é planejada, como que as coisas podem mudar de uma hora para outra e como que a gente tem que ter muita certeza mesmo. Decidi ter um filho, decidi. E aí, você vai amar seu filho do jeito que ele vier? Ou você vai amar seu filho só se ele vier exatamente igual o que tá aí na sua cabecinha? Porque, na verdade, sendo uma pessoa atípica ou uma pessoa típica, todas as pessoas têm características peculiares, qualidades, defeitos, enfim. Então não tem muito como a gente prever como que vai ser o nosso filho, como que vai ser a nossa relação com ele. Isso também vai depender muito da gente, né, enquanto pai e mãe, para construir essa relação. Isso não só com a criança atípica, mas com a criança típica, né? Você vê aí quantas famílias aí que os pais não conseguem ter um bom relacionamento com o filho, mesmo todo mundo sendo neurotípico, né? Cada família é de um jeito, cada pessoa é de um jeito e que essas coisas podem acontecer com a gente. Tatá, eu lembro, assim, como se fosse ontem, do dia que eu fui levar o resultado do exame da translucência nucal, do morfológico, da translucência nucal, no meu ginecologista, que era quem estava acompanhando o meu pré-natal. E eu perguntei, eu lembro que eu entreguei para ele o exame, e a primeira coisa que eu perguntei para ele foi: não tem síndrome de Down não, né, doutor? Juro, perguntei com essas palavras. E hoje eu até me envergonho disso, sabe? Porque era puro capacitismo meu, um medo mesmo, um desespero. E eu lembro que na hora ele olhou e falou assim: olha, pelo que eu tô vendo aqui, não é, mas esses exames também não são definitivos, porque a gente só consegue ter a certeza que o bebê não tem alteração genética se a gente faz um exame que chama amniocentese, que você vai pegar um pouquinho do líquido amniótico e fazer um mapeamento genético desse líquido. Só que esse exame, ele é tão invasivo e ele é tão perigoso para o feto que ele só é indicado em casos específicos. Então, por exemplo, se na morfológica, se na ultrassonografia da translucência identificou alguma alteração,
aí passa para esse outro exame. Mesmo assim, tem mãe que ainda opta por não fazer, prefere continuar a gestação depois que a criança nascer, fazer o exame para descobrir qual que é a alteração genética. No nosso caso, como não teve nenhuma alteração, não levantou essa suspeita. E também por eu ser uma gestante nova, então, nova da idade, então, querendo ou não, estatisticamente não apresentava fator de risco. Não, até então nunca tive pessoa com síndrome de Down na minha família, nem o Vitor na família dele. Então a gente também não levantou esse tipo de suspeita, sabe? Agora, por exemplo, se eu tiver outro filho e como eu já tenho esse histórico, né, do meu primeiro filho ter a trissomia do 21, eu já tenho essa indicação para fazer esse exame caso eu engravide de novo. E mesmo assim, se for uma gestação tranquila e o meu ginecologista, a minha ginecologista que estiver me acompanhando, julgar, achar que não é necessário, também não é obrigatório fazer, tá? Mas eu acredito que eu, enquanto mãe, vou acabar optando por fazer, mas também não sei, tá? Isso é a Tatá de hoje falando, a Tatá que pensa em ter outro filho, mas que também tem muito medo do que pode acontecer. E eu sei que esse medo também ainda é um pouco de capacitismo da minha parte, mas eu acredito que também seja um pouco de maturidade de eu ter esse medo de colocar uma outra criança no mundo que possa vir com a mesma alteração genética, né? E assim, eu não saber muito bem como lidar com isso, sabe? Mas é claro que existem famílias que têm irmãos com síndrome de Down e que a família funciona e que dá tudo certo. Só que isso é a minha preocupação, né? Isso sou eu com os meus botões, com meus megamente. Mas também conheço famílias que a pessoa teve um filho com síndrome de Down, os outros não são. Então, assim, é tudo muito incerto. Porque não existe, não é genético, tipo assim. Eu fiz meu mapeamento genético, o Vitor fez o mapeamento genético dele. Então, não foi algo que foi, tipo assim, resultado da nossa mistura genética. Não foi, foi algo realmente, assim como a maioria dos casos de síndrome de Down, que acontece ao acaso, sei lá, presenteado, sorteado com esse cromossomo extra. E aí a nossa vida vira de ponta cabeça, de pernas pro ar, e a gente vai reaprendendo a lidar com isso, desde o momento que a gente tem essa notícia e aí a nossa vida muda completamente. Contei pra vocês que a minha gestação foi perfeita no sentido de esperar, de ser muito feliz, de não ter intercorrência, de não ter tido problema de saúde durante a gestação. Foi muito feliz, fiz todos os exames, nenhum exame acusou nada. E aí chegou a época, né, do Dom nascer, né? Chegou a janeiro, que era quando estava planejado para ele nascer. E aí, nisso, a gente não queria induzir o parto, a gente não queria fazer cesárea, a gente queria esperar a hora dele, sabe? Que quando ele viesse, a gente tentasse pelo menos fazer um parto natural, normal, né? O parto pelas vias tradicionais e não pela cesárea. E aí, assim foi. Eu lembro que o Vitor tirou, tipo assim, um mês de férias de shows. E a gente só aguardando, só aguardando. E o Dominique não via. Dominique não vinha, Dominique não vinha. E aí a gente, só que tava no tempo ainda, tava tudo ok. Só que a gente tava achando que ele ia adiantar um pouquinho, aquela coisa toda, aquela coisa da virada da lua, né? Que vó sempre aposta a data que vai vir, aquela coisa toda. Até que chegou a hora de acabarem as férias do Vitor, porque precisou voltar a fazer show. E aí chegou o sábado, ele tinha 2 shows nesse dia. Adivinha? Era o dia que o Dom resolveu nascer. Eu já acordei com dores, com contração. E o Vitor no dia seguinte, no domingo de manhã, ele já ia estar em casa. Então na minha cabeça ia ser tipo assim, beleza, vou ficar aqui sentindo umas contraçõezinhas de treinamento, que chama, que né, ainda não vai nascer, aquela coisa toda. O Vitor vai lá, daqui a pouco ele volta. Gente, o Vitor saiu de casa pra ir viajar. Eu fui no banheiro, pá, saiu o tampão, que aí sai um pouco de sangue, assim, aquela coisa, sinal de que vem, tá vindo aí. Entrei em desespero, já liguei pra minha mãe. Minha mãe, assim, é super defensora da cesariana, né? Ela já, você tinha que ter tirado essa criança já devia ter feito a cirurgia. Um absurdo, vai entrar em sofrimento fetal. Minha mãe fala, minha mãe, uma figura, coisa... Esse povo dos anos, que ela engravidou nos anos 90. Então, nessa época, tinha essa coisa de fazer a cesárea pra garantir, pra não ficar deixando o parto normal. Hoje a gente sabe que é outra realidade, né? E ela, eu tô indo aí agora. Eu falei, que? Vou esperar o pai da criança. Ela, precisa de pai da criança pra criança nascer? Precisa de você.
nascer lá no hospital agora. E aí pegou, jogou minha mãe, pegou, me ajudou a arrumar as coisas, eu indignada, gente, doía. Mas, gente, a tal da contração dói, que é um negócio que vem pras costas, assim, ó, que vem pegando, vem pegando. E eu já não tava querendo mais acreditar que era real. E lá fomos nós pro hospital. Aí tinha um ginecologista lá de plantão para poder acompanhar minhas contrações, porque até então eu não tava tendo dilatação, eu tava longe ainda de ter um neném. Aí eu tava feliz da vida, falei, isso aí vai aguentar até amanhã. Na hora que o Vitor apontar naquela porta lá, o Dom vai nascer. Na nossa cabeça a gente faz todos os planos, né? Mas na prática a teoria é outra. Eu sei que o tempo ia passando, aí a gente começa a contar o espaçamento das contrações. E conforme vai ficando mais curto o espaço, tipo assim, de 5 em 5 minutos, aí vai pra 3 em 3, 2 em 2. Conforme vai ficando mais rápido, assim, o tempo entre uma contração e outra, mais próximo de nascer é esse momento. Só que a minha contração ela estava começando a ficar cada vez menos espaçada, porém a minha dilatação estava só em 2 centímetros. Nesse momento que eu não contei pra vocês, o meu ginecologista oficial, que é aquele lá que eu perguntei da síndrome de Down, aquela coisa toda, ele estava onde? Viajando, estava de férias, em outro lugar, em outro universo, porque até então o Dom não ia nascer. E a minha ginecologista reserva, porque eu era tão assim preocupada que eu tinha uma ginecologista reserva. Adivinha, gente, a melhor amiga dela estava casando nesse dia em outra cidade. Ela também não estava em Juiz de Fora. Então lá fui eu ter o Dom. Como diz minha mãe, você não precisa do médico específico, você não precisa do seu marido, você precisa estar bem, você precisa dessa criança no seu colo. Depois tudo se ajeita, o médico volta de viagem, o marido chega, tá tudo resolvido. E minha mãe, assim, minha mãe é uma figura, mas ela é muito sábia e ela, assim, ela é muito mestra, né? E a gente, depois que a gente vira mãe, a gente entende por que nossas mães têm um pacto com o mais alto, né? E a minha mãe estava coberta de razão de me levar para lá e de começar a insistir que eu fizesse a cesárea, porque eu comecei a perceber que a dor não parava, a dor estava aumentando cada vez mais, a dilatação não aumentava, até que chegou a derradeira, aquela hora que você vira pro médico e fala, vamos fazer a cesariana, eu não vou aguentar, eu não vou esperar mais, porque eu vi que tinha alguma coisa ali errada. Aí nisso já tinha passado horas, aí começa a contar o tempo do jejum para você poder fazer a cirurgia, né? E eu ali já impaciente, a dor vindo, aquela coisa toda. Aí você começa a tomar um medicamento para ajudar na dor, mas não resolve, porque é uma dor que é da entranha mesmo, é uma coisa... gente, é coisa de Deus mesmo. Lá fomos nós para a sala de cirurgia, e aí, para minha sorte, chegou nesse momento uma ginecologista que também é amiga da minha prima, amiga da minha outra ginecologista, que aí pegou o plantão e fomos lá fazer a cesárea. Fizemos a cesariana, aquela coisa toda, Dom nasceu super bem, minha mãe acompanhou comigo ali o nascimento, aí nisso meu irmão tava lá, minha sogra apareceu lá também, então tava todo mundo ali muito feliz pelo Dom, só que até aquele momento nada tinha sido me passado sobre a síndrome de Down. Nada, absolutamente nada. E eu acredito que quando a criança nasceu, quando o Donzinho nasceu e que os primeiros médicos começaram a olhar pra ele, eu acho que eles já começaram a desconfiar. Mas o caso do Dom, fenotipicamente falando, porque existe o fenótipo e o genótipo. O genótipo é o que ele é no gene, né? No DNA, que é uma criança com trissomia do 21. Mas o fenótipo é o que a gente vê, é o que aparenta. E ele, apesar de genotipicamente falando ser uma criança com a trissomia do 21, fenotipicamente falando, ele é uma criança que não aparenta tanto ter. E isso não quer dizer que é um grau mais leve ou não. Significa que nele, aquela característica não manifestou da mesma forma como em outras pessoas. O que não quer dizer que, de repente, no cognitivo, no motor, nele não tenha atingido um pouco mais do que em outras pessoas. É uma incógnita, né? É um universo, um ser humano único. Então a gente foi aprendendo caso a caso. Só que naquele primeiro momento ali, nada foi passado, deu tudo certo. Eu fui pro quarto, a criança nasceu. Então até então o Dom não foi uma criança de UTI, né? Que acontece muito com crianças com a trissomia do 21. E aí eu fui pro quarto, minha mãe dormiu comigo. E aí o Dom foi uma criança que já pegou o peito para mamar naquele primeiro momento, o que é uma coisa também que é bem raro na trissomia do 21, que muitas das vezes as crianças
demoram a pegar o peito, ou às vezes nem pegam, porque tem a dificuldade da sucção por conta da hipotonia muscular, especialmente na parte da boca, mas o Dom não oferecia isso, e isso foi acontecendo. No dia seguinte, o Vitor chegou de viagem, foi direto pro hospital encontrar com o Dom, e aí foi aquela alegria, foi aquela festividade, tudo nos conformes, de repente o primeiro banhozinho do Dom. E aí tinha rolado uma situação assim, que o exame da audição do Dom tinha dado inconclusivo, isso já me deixou muito desesperada. E aí, Donzinho nasceu no dia 19 de janeiro de 2019, sabadão, à noite, no horário que o papai tava entrando no palco pra tocar aqui no Rio de Janeiro. E a gente tava em Juiz de Fora, que a gente morava em Juiz de Fora na época. E aí, Dom nasceu. Aí estreou Dom nas nossas vidas. E aí, nesse momento, ninguém tinha falado nada de síndrome de Down e a gente também não tinha nem a suspeita, porque até então nenhum exame tinha indicado nada. Ah, e ainda tem que eu tomei ainda uma do médico, aquele que eu perguntei lá atrás, não é síndrome de Down não, né, doutor? Ele ainda perguntou, mas olha só, deixa eu te falar, se for, você vai gostar menos do seu filho? Ele me perguntou isso. E aí eu peguei esse exame desse dia pra ver se dava pra falar alguma coisa, se ele tava meio que, tipo assim, com medo de me contar, mas não, gente, não tinha indício mesmo, ele só perguntou, você vai gostar menos do seu filho se ele tiver síndrome de Down? Realmente, mas é que a gente fica preocupado, né? A gente fica querendo saber. Eu conheço muitas pessoas que conseguiram descobrir durante a gravidez e conseguiram se preparar muito melhor para o momento que a criança chegou. Agora, eu acredito que se eu tivesse descoberto ali naquele momento, pela minha imaturidade, pelo meu despreparo, de repente eu teria encarado de outra forma, não teria tido uma gravidez de repente tão feliz, eu ia ter ficado com tanto medo do que estava por vir, que eu não teria aproveitado tanto a minha gestação. Então, o que eu tenho para dizer é que cada história é única. Muitas pessoas descobrem depois do nascimento. Muitas durante a gestação. Mas o que define um ou outro não quer dizer que um tem mais características ou menos, sabe? Eu acho que é realmente. Aí a gente tem que botar na conta aí do acaso mesmo, da história de cada um e o porquê que aconteceu. Vitor chegou de viagem no dia seguinte, foi aquela festa, chegou, foi direto pro quarto, viu o Dom, nananã. A gente muito feliz, aí já teve o primeiro banhozinho do Dom, aquela coisa toda. Toda hora entrava alguém lá no quarto. Isso era uma coisa que estava me incomodando. Mas como eu nunca tive filho, eu não sei quantas pessoas realmente que costumam entrar num quarto ou não. E aí eu comecei a observar aquilo. Só que como assim? Eu sempre trabalhei com internet, o Vitor é músico. E aí, poxa, um filho, eu acho que a galera tava curiosa. Eu comecei a deixar, falei, tranquilo. Pode entrar. E assim, muita gente assim do hospital, enfermeiras, funcionários do hospital. Então, achei que era aquela curiosidade normal ali mesmo, alguma coisa. Eu não fiquei imaginando que era nada com um dom específico, sabe? Que até então ele não nasceu com aquela alteração cardíaca que poderia precisar de cirurgia ali imediatamente, sabe? Então, parece que as pessoas foram deixando poucas coisas acontecerem. Aí que vem, gente, no terceiro dia, que é o dia de ir embora, né? Pra casa. Aí, beleza, dia de ir embora pra casa. Aí, daqui a pouco, o pessoal fala, o pediatra que tá de plantão vai vir aí dar a alta pra vocês. Aí a gente, tá, beleza. Aí todo mundo se arruma, aí arruma a criança, aí bota a roupa bonita, aí bota a roupa de ir pra casa, aí todo mundo feliz, aí tá a avó, tá todo mundo junto lá e tal. O cara senta e começa a falar sobre como é que foram esses 3 dias, né, e tal, que a criança tá bem e tal, e que deu tudo certo, e que bom que a gente fez a cesárea, porque minha barriga já estava com mecônio, que é quando a criança já faz ali um número 2, que ela já tá tão pronta para sair, que ela já faz ali, ela já começa a ter as necessidades fisiológicas dela lá dentro. E hoje eu entendo que como o Dom tem a síndrome de Down, a hipotonia muscular, então realmente foi bom a gente ter feito a cesárea, porque de repente não poderia ser bom para ele realmente ficar aguardando a hora do parto normal. Então, assim, acabou que aconteceu exatamente o que tinha que acontecer. Mas na hora que veio o médico dar essa alta pra gente, aí veio, gente, o maior balde de água fria, assim, da minha vida. Que eu acho que, assim, hoje eu já superei, né? Hoje eu entendo. Mas o balde de água fria não foi nem pela notícia, mas pela forma que ele deu essa notícia pra gente. Ele virou pra gente e falou assim: galera, tá tudo bem, vocês podem ir pra casa. Mas tá rolando um boato aí no hospital de que o filho de vocês nasceu com síndrome de Down. A gente, peraí, um boato? Ele mas deixa isso pra lá, o povo fala demais. Estão falando que ele nasceu com síndrome de Down porque uma das mãozinhas dele tem uma linha única. E assim, não é todas as pessoas que têm síndrome de Down.
E também não são só as pessoas que têm síndrome de Down, mas a maioria das pessoas que têm síndrome de Down, essa mão nossa que a gente tem várias listras assim, geralmente a pessoa com síndrome de Down tem uma ou as duas mãos com uma listrinha assim só, é a linha única. E o Dom, uma das mãos dele, tem essa linha única. Só que o médico, quando ele falou isso pra gente, falou, falaram da linha única, mas olha aqui, eu tenho as duas mãos com a linha única. Então, pra vocês verem que não é também uma coisa exclusiva só da trissomia do 21. Existem pessoas também que têm a linha única na mão. Então, só a linha única por si só não é conclusiva da trissomia. Só que, gente, quando o médico levantou essa possibilidade e que ele falou isso, síndrome de Down, minha cabeça ficou síndrome de Down, síndrome de Down, síndrome de Down, síndrome de Down. Aquilo ali, assim, o chão se abriu, foi ficando tudo preto e branco. Eu não sabia se eu ia desmaiar, se eu ia vomitar, eu não sabia se eu enfiava ele dentro de mim de novo pra eu proteger ele, eu não sabia se eu saía correndo, eu não sabia se eu estava vivendo um pesadelo, porque a maneira que aquilo foi passado pra mim foi de uma maneira tão baixa, porque realmente eu imagino que devia estar um falatório no hospital por conta disso, mas eu acho que eu não devia nem saber disso. E quando a gente vai contar isso para uma mãe, para uma família, eu acho que não, essa não é a forma correta, sabe? Então, assim, hoje, depois disso tudo, depois de muita terapia, depois de entender que cada história é única, eu sei que essa foi a minha história e até para eu poder sentir na pele como que é o descaso do nosso sistema de saúde com as famílias atípicas. Eu tava num hospital chiquérrimo lá da minha cidade, plano de saúde, tudo sob controle, eu uma influenciadora digital, meu marido um cantor, e ainda assim foi dessa forma que nos passaram que o nosso filho tinha síndrome de Down, a hipótese. Então veio a hipótese. Então, assim, na prática, eu já queria a notícia dada, eu já queria meu filho com exame de sangue, eu já queria o negócio sério, sabe? Porque não é brincadeira, não é um boato, não é uma fofoca, sabe? Eu nunca mais vi esse médico na minha vida. Eu por muito tempo demorei a contar essa história com esses detalhes, porque eu ficava com muito medo do médico vir atrás de mim e tal. Só que eu falei, cara, não vou falar o nome, mas eu preciso contar essa história para que outros médicos tenham um mínimo de noção na hora de passar para os seus pacientes o que pode ser que esteja acontecendo com eles. Porque para ele foi só uma alta de um paciente que estava ali no plantão dele, mas pra gente, ele machucou a gente para todo sempre, sabe? Porque um diagnóstico não é um boato, um diagnóstico não é essa falta de respeito, e cada vez que chega uma notícia nova de uma mãe pra mim nas redes sociais, é um despreparo, é uma falta de tato, sabe? Assim, tem muitos casos legais de médicos humanizados, que dão essa notícia de outra forma, mas o que eu percebo, de uma maneira geral, é que, assim, nossas famílias atípicas estão realmente completamente desamparadas. Parece que a partir do momento que a sociedade descobre que o nosso filho não veio para suprir as necessidades da sociedade, parece que eles já excluem a gente já realmente não faz diferença nenhuma e a gente a partir dali vai viver a nossa vida correndo atrás dos nossos direitos, assim como sempre foi. Só que o que eu trouxe no vídeo anterior, que é o que eu vou reiterar aqui agora, é que, cara, o filho, a pessoa com deficiência, ela não é. Claro, ok, ela é da responsabilidade, ela é do cuidado dos pais, de quem cuida daquela criança, mas, gente, nós, enquanto sociedade, a gente precisa melhorar, sabe? A gente precisa querer melhorar, a gente precisa querer oferecer um diagnóstico bem feito. Pra vocês terem noção, gente, vocês acreditam que, não sei se agora isso mudou, mas na época não tinha nenhum laboratório em Juiz de Fora que pudesse dar esse diagnóstico. A gente teve que fazer um exame de sangue lá e mandar o sanguezinho do Dom lá pra BH pra ter o resultado. Demorou 2 meses. Gente, vocês têm noção do que é demorar 2 meses para um resultado de exame de sangue sair? Juro pra vocês. E olha, piora, tá? Porque eu tenho mãe na minha direct que tá esperando o governo, o SUS agendar exame, tipo assim, há 2 anos. A criança tem trissomia, claramente tem trissomia do 21 e o próprio SUS não consegue, tipo, criança de periferia. Então, a gente volta no que eu tava falando lá, no outro vídeo. O desenvolvimento da pessoa com deficiência tem a ligação direta com o desenvolvimento dos pais, seja emocionalmente, seja economicamente. Então, a gente vê que, beleza, até as
pessoas que têm as mesmas deficiências, elas são separadas quando a gente começa a analisar a cor, quando a gente começa a analisar a classe econômica, quando a gente começa a economizar, começa a analisar o acesso à informação, acesso ao asfalto, sabe? Então, assim, a internet hoje, ela dá essa possibilidade. Hoje eu posso estar aqui no YouTube conversando com você, eu não sei se bobear você é de outro país e eu de outro planeta. Se bobear você é de outro país e aí você tá ouvindo a minha história. E você é de outra cidade, e de repente você nem sabe que você pode ir atrás desse diagnóstico, né? Pra você ter isso, ter o diagnóstico definido, correr atrás de laudo, porque só com laudo que você consegue ir atrás dos seus benefícios. Isso é muito sério, né? Quando eu vi que eu tava passando por isso, eu falei, gente, que missão é essa que tá vindo aqui pra mim no meu colo, sabe? Que missão é essa? Que é isso que eu tô tendo que passar, que eu nunca imaginei passar e tô passando e, tipo assim, e tá realmente mais desafiador do que eu imaginava. Porque quando a gente imagina, a gente começa a ver os vídeos, a gente começa a pesquisar, a gente fala, realmente vai ser um desafio. Mas a gente vai dando um jeito. Cara, e o tempo vai passando, os anos vão passando, as dificuldades são realmente tantas. Você vê que, assim, aquele medo que você tinha lá na época do diagnóstico, ele era muito real, porque realmente você vai ter uma vida muito diferente, mas ao mesmo tempo ele era muito pouco perto de tudo que ia acontecer depois, sabe? Quando o laboratório me ligou, o que eu achei muito fofo, olha só, aí o rapaz do laboratório teve a humanidade de querer me ligar antes de me mandar só o PDF com coisa. Ele falou, Tatá, você tá aí? Eu falei, tô, ele, posso te ligar? Eu já sabia. O resultado, quando é bom, a pessoa ela só fala, né? Pronto, pá, posso te ligar? Eu falei, ai, meu Deus, fode. E nisso o Vitor tava também viajando, nesse momento. Na hora que ele me ligou, eu já perguntei, e aí, Marcelo, é verdade, né? Aí ele Tatá. Ali, gente, eu já comecei a chorar com ele no telefone mesmo. Aí eu falei, e aí, mas é qual? É mosaico? Eu comecei a achar que era alguma das outras, que a trissomia se manifestava só em alguns cromossomos e não em todos, né? Só em algumas células do cromossomo 40, cromossomo 21. Aí eu comecei a perguntar, é mosaico? Ele não, Tatá, você acredita que é a livre? Porque eles começaram a achar também que era a mosaico ou translocação, porque o Dom também não aparentava tanto mesmo, sabe? Mas aí veio chocando todos nós, chocando a galera do exame, chocando os pediatras, chocando o ginecologista, a minha ginecologista, que foi também quem acompanhou, quem fez a minha ultrassom, e ela reviu tudo. Eu lembro que ela foi direto no dia do resultado, ela foi direto pro consultório para rever todos os exames e analisar tudo. Ela falou, Tatá, eu revi tudo e não tinha nenhuma alteração. E ela não deixaria passar isso pra vocês, sabe? Que a gente acabou pegando uma amizade, entendeu? Então, Dom era um assunto muito forte, assim, entre a gente. Então, tipo assim, ela falou, jamais deixaria passar. E aí, a gente começou a perceber que realmente essas coisas acontecem, não é só com o vizinho, isso acontece com a gente também. E depois que eu desliguei a ligação com o rapaz E depois que eu desliguei a ligação com o rapaz do laboratório, aí eu liguei pro Vitor. E aí o Vitor chorou junto comigo ali no telefone muito, e aí a gente teve certeza. E aí eu chorei muito, pedi muitas desculpas pro Dom, assim, por ter colocado ele no mundo. Porque eu comecei a achar que a culpa era minha mesmo, a culpa era do Vitor, que não era a hora, que a gente achou que a gente estava, sei lá, se planejando, mas que na verdade não era pra ser, sabe? E que o Dom seria uma criança triste, sabe? Eu tinha medo, eu tava achando que eu tinha tido um filho que ia ser triste, ou que ele não ia ser abraçado pelas pessoas, ou até pelo nosso público mesmo, sabe? A gente fica com tanto medo. E esses dias eu tava até vendo a entrevista da Isabel Filardes no Fantástico, e o primeiro filho dela, ela demorou muito também pra contar o diagnóstico, e na época, a galera da Globo até falou, por que você demorou? E justamente por isso. Tipo, ela sabia que ela ia ser acolhida, mas é o medo, sabe? Parece que a partir do momento que a gente conta o diagnóstico, ele vira verdade, entendeu? Acho que essa que é a grande questão. Por um tempo a gente fica olhando para aquilo e a gente fala, meu Deus, e agora como é que vai ser? Vou me organizar. Só que você percebe que o diagnóstico, na verdade, ele estava acontecendo, não era a partir daquela hora. Foi desde a concepção, foi desde o momento,
desde que o Dom nasceu e que estava na minha mão, então eu já estava vivendo aquilo ali, aquilo já era uma realidade. Então eu perdi 2 meses rezando por um diagnóstico que claramente eu já tinha percebido que era mesmo, porque ali você começa a analisar seu filho de cima a baixo, você vira expert em trissomia, começa a pesquisar tudo, entra no Google, você se acha a maioral, sendo que o que você precisa fazer é justamente levar ele num médico especialista. Você tem que ver todos os exames que você precisa fazer anualmente com essa pessoa. E aí, 2 meses depois, lá fui eu pesquisar, visitar um pediatra especializado, que por sinal, o doutor Antônio Aguiar, que foi quem nos acolheu de braços abertos, pai de amigos nossos. Você vê como que às vezes essas pessoas estão perto da gente, já vivendo essa realidade há muito tempo, mas a gente parece que só enxerga depois que realmente a gente se vê inserido nesse contexto, sabe? Hoje eu ando na rua, eu vejo pessoas com síndrome de Down e pessoas com deficiências diversas. Eu vejo muito mais do que antigamente. Eu acho que é justamente porque a gente começa a prestar atenção nesses detalhes e prestar atenção nessas pessoas. A gente começa a enxergar a luta dessas pessoas, entendeu? Porque enquanto isso não acomete a gente começa realmente a gente vai vivendo como uma coisa que realmente não mexe comigo. De repente eu ajudo um cadeirante a atravessar a rua, uma pessoa com deficiência visual a atravessar a rua, tá tudo bem, é só isso. Mas, cara, a gente, sei lá, conversar sobre isso com os nossos amigos é importante. A gente votar em candidatos que pensem em políticas públicas para pessoa com deficiência é muito importante. A gente acompanhar as mudanças dos lugares que a gente frequenta, seja um show, sabe? Se ele tem uma área PCD, um restaurante, se ele tem essa preocupação de ter uma área mais reservada, uma área com menos barulho, uma área para os pais trocarem seus filhos, que não seja um trocador desse tamanho, porque não é só recém-nascido neném que usa fralda, crianças atípicas usam fralda até, sei lá, adultas. Então, assim, eu tenho muita dificuldade, porque não é todo aeroporto, nem todo shopping que eu consigo trocar o Dom com tranquilidade. A inclusão é também vocês colocarem banheiros específicos. Recentemente a gente esteve no Salinas Maragogi, no Resort All Inclusive, e eu fiquei impressionada com a hospitalidade dos funcionários, não só com a gente, tinham várias outras famílias com pessoa com deficiência também, síndrome de Down, paralisia cerebral, enfim, várias coisas, e eu vi o quanto que eles estavam ali carinhosos e preocupados em satisfazer a família, assim, pra família estar feliz, estar confortável. E não só isso, né, gente? São muitas coisas que a gente pode pensar para melhorar a qualidade das pessoas com deficiência. E se você não sabe como fazer para melhorar o seu recinto, o seu estabelecimento, o seu hotel, seu restaurante, se você não sabe como fazer para melhorar, eu vou te dar uma dica. Contrate uma pessoa com deficiência. Existem várias pessoas com deficiência maravilhosas, trabalham com isso, que dão consultoria para lugares, para shows, sabe? E que fazem a diferença justamente por mostrar na prática o que pode ser feito para melhorar. Eu acho que o maior erro das pessoas típicas é achar que sem ouvir as pessoas atípicas, as pessoas que têm deficiência, que a gente sozinha a gente vai saber solucionar os problemas. Aí é que tá, a gente tem que abrir nosso ouvido, nosso coração, pra gente ouvir as famílias, pra gente ouvir as próprias pessoas que passam pelos problemas de exclusão e enfim, de acesso mesmo todos os dias. Tem uma crônica, um texto, fala o seguinte, que a maternidade atípica, ela basicamente é o seguinte, você, sei lá, você sonhou a vida inteira que você vai viajar para a Disney. Aí você passa a vida inteira assistindo os desenhos do Mickey, você aprende inglês, você aprende a comer a comida dos Estados Unidos, você descobre o nome de todos os parques, de todos os brinquedos que você quer entrar, aquela coisa toda, e você se prepara de repente pro inverno, pra neve, e aí de repente você pega o avião, aí você vai. Aí você tá lá, você já tá sonhando com aquilo há tempos. De repente seu avião fala: bem-vindos ao Japão, vocês chegaram ao Japão. Aí você fala: ué, gente, mas eu não tava esperando a Disney, não era a Disney que eu queria. E aí, de repente, você se vê numa realidade completamente diferente daquela que você sonhou, que você idealizou, que você planejou. E aí é que vem o lance da gente cuidar da saúde mental. Que se não fosse eu cuidar da minha saúde mental, eu estaria no ciclo do por que eu, por que comigo. Porque eu lembro que na época que a gente teve o Dom, tipo assim, vários amigos nossos tiveram filho. Tipo, mais de 10. E nenhum teve filho com síndrome de Down. Só a gente. E a gente, absurdo, por que só com a gente? E que não sei o quê. E hoje, depois de estar aí mais
curada, tratada, eu consigo pensar, por que não a gente? Que bom que veio pra gente, sabe? Somos pessoas públicas, pessoas que podem hoje chegar em outras famílias, pessoas que podem conscientizar, tornar mais comum essa história e realmente, de fato, foi o que aconteceu. Tipo assim, quase 6 anos depois, eu não me considero uma expert em síndrome de Down, mas eu me considero uma expert no dom, assim. Então, assim, muito do que eu aprendi foi ali das nossas vivências. E aí fui aprendendo, estudando, acessando perfis, livros. E uma das coisas que eu fui aprendendo nesse meio do caminho é que conversar com meu filho com batom vermelho chama muita atenção das pessoas que têm síndrome de Down, porque como a gente mexe a boca e dá pra ver todo o movimento das palavras, então a fala, eles observam muito pra boca mexendo. Então, quando a gente começa a estudar sobre essa coisa da fala, da linguagem, e aí a gente começa a conhecer universos que oferecem alternativas, como, por exemplo, a galera do Multigestos, Nossa Vida com Alice, que são canais, que são métodos que elas usam o batom vermelho e que elas ensinam maneiras de a gente falar, tipo, mãe. Quando eu faço isso, o Dom já bota a mãozinha na boca, tipo assim, pra me imitar, querendo dizer isso, sabe? Então, assim, é mágico. Pode ser que você, assim como eu, tenha planejado uma Disney e caiu no Japão, mas eu tô aqui pra te contar que o Japão também é legal demais, que a gente aprende, a gente reestrutura tudo, a gente vai dia após dia aprendendo. Sabe com quem que a gente aprende? Com nossos filhos mesmos. Com os nossos filhos mesmo. Eles mesmos, todos os dias, já vão mostrando pra gente tudo que a gente precisa fazer pra eles. Então, naquele momento inicial que era só chororô, cair no chão, me debati, xinguei Deus, meu Deus, sabe? Aquela coisa. Depois que isso tudo passou e que ele tava ali deitadinho no berço dele, só esperando um banho, pra ele tava tudo bem. Eu olhava pra aquilo e eu falava, gente, que desespero é esse que eu que tô sentindo, sendo que a criança tá bem. A criança tá bem cuidada, tá crescendo, tá engordando, tá tudo bem. E eu nesse desespero. É aí que a gente começa a estudar métodos, estudar alternativas e principalmente conhecer outras famílias e perceber que a gente não tá sozinho nesse mundo. Você que tá aí me assistindo também não está sozinha, não está sozinho. E hoje, depois desse tempo que eu contei sobre o Dom, né, e tal, e que tantas pessoas me acompanham, é engraçado porque eu já tive 2 casos de seguidoras minhas que me acompanham desde muito tempo, desde até de antes do Dom nascer, acompanharam o nascimento do Dom, acompanharam eu contando do diagnóstico e elas, em tempos diferentes, recentemente também tiveram filhos com síndrome de Down e encararam isso de uma outra forma. Não que tenha sido fácil, tá? Porque a tristeza acomete, pelo menos a maioria das mães que eu já conheci, me contaram que sentiram esse desespero inicial, essa tristeza inicial, que parece que não passa, mas uma hora passa, sabe? E essas minhas seguidoras passaram por isso e me procuraram, e para mim é um prazer poder conversar com elas e trocar essa ideia e ser esse ponto de apoio que eu precisei lá atrás. E aí eu comecei a seguir várias pessoas também no Instagram para poder conversar. E isso me ajudou. E eu hoje poder ser esse canal para outras pessoas é muito maravilhoso, principalmente porque o que a gente tem de diferente de muitas famílias que produzem conteúdo sobre inclusão nas redes sociais é que, assim, eu já produzia conteúdo de moda, beleza, outras coisas antes. Então eu já tinha um grupo que não necessariamente era um grupo que gostaria de saber sobre síndrome de Down. E de repente eu me vi inserida nesse universo e conversando com as pessoas dessa maneira mais direta, mais jovem, né, com menos requinte. E eu consegui trazer para essas pessoas essa realidade de uma maneira mais leve, de uma forma que pessoas que nem se interessavam por esse tema hoje se veem nessa realidade, e foi justamente por ter acompanhado a nossa rotina de uma maneira mais descomplicada que conseguiram encarar isso nas suas famílias de uma maneira mais leve. Então realmente é uma corrente do bem. É um processo para todo mundo. Se você teve a notícia agora e você tá aí, não tá acreditando em nada que eu tô falando, fala, pra ela é fácil, porque, gente, quando a gente tá na fase da negação, quando a gente tá na fase do ódio,
Eu lembro que eu via vídeo e eu odiava tudo que todo mundo falava. Ih, isso aí não vai passar não, não vai passar aqui não. Nossa, eu vou chorar pra sempre, que não sei o que das quantas. A gente acha que não vai superar, a gente acha que não vai passar pra gente. Fala, ih, essa aí ela tá falando isso só porque ela tá falando com o YouTube, só porque ela trabalha com internet. Não, gente, calma. Vai passar. E eu sei que demora, tá? Demora, demora muito, tanto que eu faço tratamento contínuo até hoje, acho que eu vou fazer pra sempre, mas isso não sou só eu, acho que todo ser humano deveria fazer um acompanhamento com a psicóloga, porque querendo ou não, é um trauma que eu passei na minha vida, um susto, né? Então, querendo ou não, todas as minhas atitudes, meus sentimentos, depois disso, vêm muito, muito carimbados por esse momento na minha vida. Então, isso vem desde a minha mudança para o Rio, veio muito motivada também pela vontade de oferecer outras oportunidades de tratamento para o Dom. Inclusive, foi aqui que a gente teve o diagnóstico do autismo, que isso vai vir no próximo vídeo, contando melhor sobre isso. Tipo assim, desde também mudança para o Rio. Ai, peraí que eu me perdi. Então, o que eu tenho para dizer para você que tá aí assistindo, que não tá acreditando que isso vai passar, o que eu tenho para dizer é que isso passa, isso também passa, tá? E realmente é uma caminhada com muitos detalhes, com muitos desafios, mas a vida é assim, né, gente? A vida realmente ela é um desafio para todos nós. Então, você que tá aí desacreditado que isso vai passar, de que um dia você vai ter alegria de novo, vai ter, calma. Tô falando bem sincero pra você, porque eu por muito tempo acreditei que minha vida tinha acabado, que eu não seria feliz, que eu não... Porque o meu maior medo era realmente não fazer meu filho feliz. Eu achava que eu era incapaz de criar uma criança com deficiência. Falei, gente, eu não sei cuidar nem de mim, imagina de uma criança. O que eu vou oferecer pra essa criança? Meu Deus do céu, que desespero. E aí a gente começa a ver tudo que é mentira e tudo que é verdade nessa história de ser mãe atípica e vai descobrindo coisas também que ninguém conta, sentimentos que ninguém conta. Isso aí tem coisas que você vai sentir daí da sua casa que nem eu, nem ninguém vai te contar. Vão ter situações que você vai passar também que a gente não vai conseguir te explicar, mas eu acho que cada uma vivendo a sua, mas com essa consciência de que o diagnóstico do nosso filho não o define, não o limita, sabe? A nossa felicidade não depende do diagnóstico. Quem a gente enquanto ser humano, enquanto caráter, não depende do diagnóstico. Então, quando a gente começa a separar o diagnóstico de quem a gente é de verdade e todas as nossas possibilidades de ser feliz, a gente começa realmente a levantar as manguinhas, sacudir a poeira, dar a volta por cima e ir pra frente, até porque a gente não tem outra alternativa mesmo, né? A gente já falou sobre isso, sobre esse lance da mãe guerreira, de não ter outra alternativa. Então, se você ou o pessoal alguém da sua família teve uma pessoa com síndrome de Down, então se você tá diante desse diagnóstico ou alguém da sua família, ofereça suporte, ofereça colo, ofereça abrigo, ofereça abraço. Não esqueça de cuidar dos pais também. A gente pensa muito nas crianças, né, nos filhos ali que acabaram de nascer, que acabaram de receber o diagnóstico, mas os pais, eles precisam de atenção também, eles precisam ser lembrados, eles precisam ser, enfim, lembrados de que a vida é boa de se viver também. E tudo que a gente quer é que nossos amigos e que nossa família ame nossos filhos do jeitinho que eles são. E eu sei que hoje em dia a expectativa de vida da pessoa com síndrome de Down aumentou muito, aumentou em 50 anos. Antigamente a pessoa com síndrome de Down não vivia nem até 25 anos. Então hoje, diante da evolução da medicina e de tantos tratamentos, de cercear ali todas os impactos da trissomia no nosso organismo, a gente conseguiu aumentar essa expectativa de vida. A gente tem pessoas com síndrome de Down se formando, trabalhando, formando suas famílias, casando. Mas o que eu quero deixar aqui claro para vocês, que eu gosto muito de dizer seu filho é capaz de fazer tudo. Acredite, sabe? Incentive. Mas se tiver coisas que ele não seja capaz de fazer ou que ele não queira fazer, não deixe que ninguém limite ele, nem
menospreze ele por conta disso, sabe? Até porque todos nós temos várias escolhas, temos várias oportunidades diferentes e escolhemos caminhos diferentes, né? Então por que o nosso filho tem que ficar sempre provando pros outros que ele é medalha de ouro, ele é não sei o quê, ele é o primeiro, ele é o número um? Cara, eu desejo uma vida mais leve para as famílias atípicas, que a gente não precise ficar provando o valor dos nossos filhos toda hora, porque as famílias típicas não estão muito preocupadas, né, em ficar ali provando isso, né? Tipo assim, rola aquela competição, mas assim, é super normal uma pessoa típica decidir não trabalhar, viver de herança, ou decidir, sei lá, viver de nada, ou enfim. Agora a pessoa atípica, ela tem que estar sempre provando que ela é boa, 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 boa. E eu desejo para nós uma vida sem esse compromisso de provar para os outros que a gente é melhor do que alguém, que eu acho que a nossa vida já é tão cheia de desafios e de batalhas nossas com a gente mesmo que batalhar com o outro é ilusão, é besteira e não leva a lugar nenhum. Então, é isso. Se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Esse bate-papo é um bate-papo sobre o diagnóstico do Dom. Ele é um assunto que ele vai ser sempre recorrente. Essa é a história oficial. Mas só de pensar que eu já lembrei de várias outras coisas que eu não lembrei de contar aqui. Mas esse vídeo precisa acabar agora. E em breve eu volto com mais detalhes. Não só sobre a síndrome de Down, mas também sobre o autismo. E sobre a nossa vida e tudo que isso envolve. Se inscreva no canal, ativa o sininho, aproveita para me seguir nas redes sociais para acompanhar toda a nossa rotina e vem comigo que tá babado!